maravilhoso, como é bom a gente estar juntos aqui, amém? Muito bem, Marcos capítulo 5, eu quero ministrar nesse evangelho, segundo Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21, Marcos 5, a partir do versículo 21, diz assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então, chegou ali um dos chefes, um dos dirigentes, um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés, e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, Jesus. Ele estava desesperado, gente. A filha dele não estava doente, não era uma gripe, não era uma dor de barriga. Ela estava a ponto da morte, ela estava assim, talvez a minutos de morrer, a horas de morrer, ela estava muito mal. E esse que era o chefe da sinagoga judaica, ele está diante de Jesus, e agora parece que ele reconhece Jesus, parece que ele está dizendo: eu creio em ti, você é realmente aquele que pode fazer isso pela minha filha. Sabe, tem algo que você não pode fazer, mas que você acredita que Jesus pode fazer? Ele pode mesmo. Esse líder da sinagoga estava com essa ideia fixa no seu coração, e ele falou: por favor, vem, impõe as suas mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva, aleluia. E no versículo 24 diz assim: Jesus foi com ele, Jesus foi com ele. Sabe, antes de falar para você o tema dessa palavra, eu quero só contextualizar. Jairo, ele era um homem bem sucedido. Ninguém poderia liderar numa sinagoga se não fosse alguém bem sucedido de fato. Um líder de uma sinagoga era alguém testado, aprovado pela maioria dos judeus ali. Ele era alguém influente, ele tinha que ter uma vida financeira estável. Não era que ele tinha que ser rico, mas ele tinha que ter uma vida financeira estável. Jairo não era um homem necessitado financeiramente. Jairo era alguém resolvido financeiramente. Jairo era alguém que tinha influência na sociedade, tinha influência no meio dos devotos, judeus devotos, fariseus, etc. Mas ele tinha influência fora também. Jairo era alguém bem relacionado, ou pelo menos relativamente. Para ser um líder de uma sinagoga, tinha que ser alguém aprovado nos seus relacionamentos. Sabe, esse era Jairo, provavelmente um homem com a sua vida bem sucedida. Sabe, naquela época muitos jovens, muitas pessoas, muitos desejavam ser como um Jairo. Muitas pessoas queriam ter a vida que Jairo tinha. Sabe, era um homem que tinha autoridade política, religiosa, ele tinha autoridade dentre os seus. Você percebe que Jairo aqui, ele tem uma família reta. O líder da sinagoga, né, ele não podia ter um problema na sua família, ele tinha que ter uma família assim, né, vamos dizer, normal, entre aspas. E ele estava ali desesperado, porque ele descobriu que mesmo com todos os recursos, mesmo sendo amigo de vários médicos, que provavelmente ele era, mesmo sendo amigo de pessoas influentes, mesmo sendo alguém influente, tendo recursos necessários, talvez para fazer um tratamento na sua filha, Jairo descobriu, que mesmo sabendo tanto, tendo tudo isso, ele não podia todas as coisas. Ele descobriu que ele poderia ter acesso a tantas coisas, mas não a todas as coisas. Uma vida bem sucedida, gente, pode ajudar muito, mas nunca vai resolver todas as coisas. Uma vida bem sucedida pode ser muito importante para mim e para você, mas não nos garante a solução de todas as coisas. Sabe, eu precisei junto com a Dani clamar a Deus por 10 anos. 10 anos só por uma das nossas causas, foram tantas na nossa vida. Mas uma delas é que queríamos ter um filho e não conseguíamos. Foram 10 anos clamando a Jesus, porque mesmo profissionalmente já estando bem sucedido, mesmo com várias amizades importantes, mesmo com tantas coisas que Deus já fez na nossa história até ali, mesmo com algum legado que já podíamos ter, nós precisávamos de Jesus para resolver alguma coisa. Quantos estão entendendo? Sabe, os amigos não resolvem tudo, o dinheiro não resolve muita coisa.
Sabe, os recursos não adiantam, médicos, amigos, não adiantava, porque Jairo precisava de Jesus na sua vida. Eu quero dizer para você nessa manhã, você não tem todas as coisas sem Jesus, mas com Jesus você tem tudo. Sabe, é uma realidade. Agora, nessa história, tem uma grande questão, né, que Jairo agora, ele diz: Jesus, vem na minha vida, Jesus, vem comigo, vai nesse caminho até minha casa, porque eu preciso da sua intervenção. A minha filhinha tem 12 anos, e ela está a ponto de morrer, eu preciso do Senhor. Ele se prostra, ele coloca a sua cara no chão, ele está desesperado, mas a Bíblia diz no versículo 24, que a boa notícia é que Jesus foi com ele. Agora, entre o momento onde Jesus decide ir conosco, entre o momento onde Jesus entra na nossa vida, entre o momento onde nós nos prostramos aos seus pés, entre o momento que nós clamamos por algo, até aquilo acontecer, meu irmão, tem um caminho de fé, tem um caminho da cura, tem um processo de Deus, e Jesus ama fazer as coisas assim, porque Jesus não desperdiça nada no caminho. Diga assim comigo: Jesus não desperdiça nada no caminho. Sabe, no caminho da fé, no caminho da cura, no caminho que eu e você precisamos trilhar até o que Deus quer fazer na nossa vida, no caminho do seu clamor até materializar aquilo que Deus quer fazer, Jesus nos ensina muitas coisas. Vamos voltar para o texto, versículo 24, e eu quero continuar. Diz assim: uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos, olha que engraçado. A filha de Jairo tinha 12, mas essa mulher sofria há 12. A filha de Jairo talvez sofresse há pouco tempo, mas essa mulher sofria desde o nascimento da filha de Jairo. Havia ali uma mulher, 12 anos, sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos, gastou tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto, porque ela pensava assim: se eu apenas tocar o seu manto, eu ficarei curada. Olha a fé dessa mulher. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Aleluia! No mesmo instante, Jesus percebeu que dele saíra poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? E os discípulos então falaram: olha, a multidão está toda aglomerada aqui, Jesus, tem muita gente, tem centenas ou talvez milhares de pessoas. Jesus, não tem como saber quem te tocou, todo mundo aqui está esbarrando um no outro, nós estamos aqui igual o metrô às 6 horas da tarde. Está escrito aí? Só para você entender. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha tocado no seu manto. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se de Jesus, prostrou aos seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse para ela: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre desse sofrimento. Aquela mulher foi inteiramente curada de uma hemorragia de 12 anos. Versículo 35, só que não é sobre ela que eu vou falar nessa manhã. Versículo 35, enquanto Jesus ainda estava falando, chegam algumas pessoas da casa de Jairo. Era amigo dele, era vizinho dele, era talvez alguns do office da sinagoga, era gente que andava junto dele, era vizinho, amigo, parente. Chega alguns da casa dele, essa expressão da casa dele, era gente do seu oikos, do seu relacionamento. Olha o que está acontecendo, esse pessoal chega e dá uma notícia para Jairo. Eles chegam e falam assim: sua filha morreu, agora não adianta mais, ela morreu, não precisa mais incomodar Jesus, deixa quieto, já era, ela morreu nesses últimos minutos. Talvez ali passou um filme na cabeça de Jairo: meu Deus, se Jesus não tivesse parado para curar essa mulher, meu Deus, se Jesus tivesse ido mais rápido, meu Deus, se Jesus tivesse andado comigo com um ritmo melhor. Não precisa incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: ei, Jairo, não tenha medo, tão somente creia. Não muda nada se ela estava doente ou se ela morreu, não tenha medo, eu continuo com você. E ele não deixou ninguém segui-lo a partir daí. Ele pega os 9 discípulos, fala: vocês ficam com a multidão, e ele pega Pedro, Tiago e João e segue
com alguns. Provavelmente Jairo não andava sozinho, não era comum um líder de sinagoga na época andar sozinho. Ele deve ter levado também alguns dos seus principais discípulos. Versículo 38. Quando chegaram à casa do Jairo, do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, tinha uma confusão lá, gente. Imagina a sua casa de alguém, onde tinha uma menina de 12 anos doente, e tinha acabado de falecer, tinha morrido há 30 minutos, sabe, tinha gente chorando, tinha gente se lamentando. Eu fico imaginando a esposa de Jairo, a mãe dessa menina, eu fico imaginando seus avós, eu fico imaginando a situação daquela casa, um alvoroço, uma certa confusão. E agora entra Jesus, e Jesus entra e fala assim: ei gente, calma, por que tanto alvoroço, por que tanto lamento? Enquanto eles estavam ali diante só da dose da realidade, Jesus estava vendo já o que ele faria, e ele diz: ei, por que tanto alvoroço, por que tanto lamento? E Jairo está dividido, entre o choro da multidão, entre o choro dos seus amigos, e a paz do Senhor Jesus. E Jesus então disse: ei, a criança não está morta não, ela só está dormindo. Versículo 40, todos começaram a rir de Jesus. Um minuto antes eles estão chorando, mas agora eles começam a rir, gente. Já viu gente assim? Que hora está chorando, hora está rindo, parece uma inconstância. Eles começam a rir de Jesus, e Jesus, é claro que era um riso sarcástico, assim, um riso irônico, mas eles estão rindo. Então eu falo: o que é esse? Esse cara, o cara vem falando que ela está dormindo, todo mundo sabe que ela morreu, não está respirando, morreu, já está esfriando o corpo. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai, Jairo, a mãe, a esposa de Jairo, da criança, e os discípulos que estavam com ele, Pedro, Tiago e João, e entrou aonde a criança estava, tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu te ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso os deixou animados. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que ela comesse um prato com pão de queijo. Amém? Está comigo aí? Sabe essa história, e eu quero focar na vida de Jairo, nessa situação dele, é muito próxima da nossa vida, do nosso caminhar, entre o hoje e o que Deus vai fazer amanhã. Não é só sobre promessas, mas sobre expectativas, sobre processos, sobre esse caminho que nós temos no Senhor. Sabe, a grande questão nessa história é que entre o dia que Jairo encontrou Jesus, prostrou-se diante dele, e entre o dia que Jesus agiu, ou entre o momento que Jesus agiu na vida da sua filha, tiveram muitas coisas para ele aprender. Diga comigo: Jairo aprendeu. Sabe, e eu gostaria de trazer para o nosso coração, o que será que Jairo precisou aprender aqui, e que nós precisamos aprender no caminho do nosso milagre? Porque Deus não desperdiça nada no caminho. Jesus não desperdiçou nada no caminho. O que provavelmente eu e você precisamos aprender no caminho da fé? Precisamos aprender até o dia que Deus vai fazer aquilo que você já está clamando há um dia, ou há um ano, ou há 10 anos. O que nós precisamos aprender? Eu e a Dani aprendemos tanto. Foi tão difícil para nós, mas nós aprendemos tanto. Não é possível que a gente não tenha amadurecido uma boa porção através desses desafios. Sabe, através da fé nos desafios do ministério, através desse processo de Deus até a gente estar nesse lugar. Vocês não imaginam como, pela graça de Deus, eu me tornei alguém melhor, um pastor melhor, um homem melhor, um marido melhor, um pai melhor. Estou me tornando, porque esses processos de Deus, eles vão além de um milagre, eles são parte de um processo para nos tornar o próprio milagre. E aqui aconteceu isso na vida de Jairo. Eu aprendi algumas coisas aqui, eu aprendo algumas coisas aqui, eu quero te ajudar a aprender comigo aqui. Primeira coisa, olha só o que acontece aí. Vamos lá, versículos 25 a 24 diz que no meio da caminhada, eu não vou repetir esses versículos, mas entenda comigo. No meio da caminhada, Jesus parou para atender uma mulher. Meu irmão, pensa o desespero desse homem.
Se coloca nessa palavra no lugar de Jairo. Jairo está andando para sua casa, agora lotado de expectativa, dominado por uma expectativa. Jesus foi comigo, aleluia. Eu ouvi falar que Jesus curou até de longe, imagina ele indo comigo. Ele não vai lá em casa à toa, se ele está indo lá em casa, é porque ele vai curar minha filha, aleluia. Jairo já mudou sua cabeça. Jairo estava para baixo, agora já está para cima. E ele está andando e puxando Jesus. E de repente para Pedro, Tiago e João ali. Ele fala, vamos Pedro, vamos Tiago, vamos João. Aí eles estão empurrando. De repente Jesus para. Jesus parou para atender uma outra dor. O que eu aprendo aqui? Primeira coisa, preste atenção. A minha dor não é a única dor. Sabe qual é o problema? Muitas vezes Deus quer nos ensinar no processo da nossa dor, que a gente não é a cereja do bolo. Sabe, a sua dor não é a única. Uma vez eu fiz um seminário chamado Veredas Antigas, e eu gosto muito desse seminário, se você tiver oportunidade pode fazer. Eu te dou a carta lá, que as outras igrejas pedem, porque é um seminário incrível. Nós podemos fazê-lo aqui em breve. Mas eu fiz um seminário chamado Veredas Antigas, é um seminário de cura interior, e me colocaram numa roda com pessoas que eu não conhecia, e foi tão incrível, porque algumas eu até conhecia, uma ou duas que era da nossa igreja, mas a maioria eu não conhecia. Foi tão incrível, porque eu estava preparado para falar da minha dor, e a dinâmica era, conte a sua dor em 10 minutos. Só que o problema é que dos 12 que estavam no meu grupo, eu era o 9º. Meu irmão, quando chegou no 8º do meu lado, a minha dor não significava nada. Eu desisti de contá-la, eu estava com vergonha de contar a minha dor, porque naquele grupo tinha tantas dores, tinha tantas pessoas, e eu tive uma dose de realidade do que se passa na vida dos outros, e aquilo mexeu tanto comigo. Eu não sei se você já teve a experiência de ficar 15 dias no hospital com uma pessoa, ficar uma semana, 3 semanas, vai dormir no hospital 2 vezes por semana para ajudar alguém, que você vai mudar o nível de sensibilidade da dor dos outros. Sabe, o que Jesus está ensinando, e que eu acredito que Jairo aprendeu, e eu quero aprender com você nessa manhã, mas sabe, a nossa dor não é a única dor no mundo. No processo onde nós caminhamos até nosso milagre, nós vamos ver pessoas com outras dores. Aquela mulher estava sofrendo há 12 anos, gente. Não é questão de ter fila, o céu não tem fila, porque Deus faz por propósito e não por ordem de chegada. Mas é verdade que Jesus está nos ensinando que nesse caminho do nosso milagre, nós precisamos ter a compaixão por outras pessoas, no sentido de entender que elas têm dores. Se você tem uma luta na área financeira, tem alguém que tem uma pior. Se você tem luta na área financeira, não é por isso que você pode parar de doar-se a alguém, de dar para alguém, não é porque você se acha pobre, que não tem o mais pobre, que você possa ajudá-lo. Sabe, se você se acha no caminho de um milagre, eu quero dizer, tem muita gente no caminho de milagres. Sabe, enquanto eu lutava para ter um filho, tinha amigos, tinha pessoas, tinha amigos nossos lutando para casar. Tinha amigos nossos lutando para não perder um filho que estava internado. Sabe, o mundo, ele precisa que nós tenhamos essa sensibilidade com a dor do outro, mesmo que nós tenhamos a nossa. E tem gente que se acha só passando pela dor, se acha sozinho passando pela dor, mas eu quero dizer com muito carinho, o seu sofrimento não é o único. Eu quero dizer mais, às vezes os outros são curados antes, e é estranho, porque a gente olha para o lado, a gente olha um pouco ali, e a gente fala, meu Deus, mas eu estou pedindo há tanto tempo, na minha vida não acontece. Sabe, é verdade, meu irmão, na vida não dá para explicar, mas é verdade que o milagre do outro às vezes vai vir antes do seu. Jairo está dizendo, mas eu pedi primeiro, tem meia hora que eu estou andando com Jesus, eu já expliquei, além disso, a minha filha vai morrer. Jesus acho que não entendeu, essa mulher já está há 12 anos, mais 2 horas, 4 horas, um dia esperando Jesus, o problema é dela, e a minha filha vai morrer no máximo em 10 minutos. Jairo estava assim. Faz sentido ou não? Jairo estava assim. Sabe, queridos, às vezes os outros são curados antes, às vezes outra pessoa prospera antes, às vezes acontece um milagre na vida do outro antes da nossa vida, mas deixa eu te explicar, no reino de Deus, nas coisas de Deus, os céus, os milagres, o agir de Deus é movido por propósito. Não é movido por fila, não tem fila no céu,
Amém ou não? Então você eventualmente pode ser o primeiro quando você era o último, mas eventualmente você é o primeiro e se torna o último. Mas e daí? O mais importante é Jesus ir com você, é Jesus estar com você, é Jesus ter atendido ao seu pedido. Espere no Senhor, porque Ele vai fazer. Jairo precisou ser testado na dor do outro, sabe, porque Jesus tinha um propósito, Ele para, Ele cura. Os teólogos dizem, os estudiosos dizem que foi no mínimo 1 hora essa parada, alguns dizem que foi 25 minutos, eu não sei como que eles chegam nesse tempo. Eu li num livro que foram 25 minutos a parada, teólogos, engraçados. Mas querendo ou não querendo, foi 20, foi 40, foi 1 hora, mas não foi 2 minutos. Não foi 2 minutos, Jesus para, e Jesus para tranquilo, e ele começa, peraí, alguém me tocou, tinha alguém me puxando, e a multidão está ali, e eu fico imaginando a cabeça de Jairo, o que Jesus está arrumando, a minha filha está morrendo. Às vezes você está assim, o que Jesus está fazendo? Por que Jesus está fazendo na vida do outro e não faz na minha? Mas eu quero dizer com muito carinho, preste atenção, isso é para o seu coração. Jesus conhece a sua dor, Jesus conhece a sua necessidade, e Ele certamente vai agir e resolver isso. Agora o mundo não gira ao nosso redor, e não é sobre um discurso de passividade ou conforto, mas de compreensão, de maturidade, de encorajamento para você. Então, por favor, não pare de crescer quando no caminho Deus faz algo na vida do outro. Não pare de crer quando no caminho Deus faz algo na vida do outro e ainda não fez na sua. Pelo contrário, deixa Deus fazer na vida do outro, celebre com Ele, mas não pare, avance, porque ali na frente Jesus vai fazer na sua. Sabe, não pare sua caminhada com Jesus. Tem gente que para a caminhada com Jesus, porque Jesus não fez na sua vida ainda, e viu fazendo vida do outro, misericórdia. Não pare a sua caminhada com Jesus, porque Jesus parou para fazer na vida do outro, porque Ele continua contigo, Ele continua com você. O mais importante é você estar com Ele e Ele com você. Amém ou não? A filha dele estava morrendo, doente, mas também tinha uma mulher desesperada, sofrida. Segunda coisa que eu aprendo aqui, Jairo teve que aprender primeiro que a sua dor não era única, mas Jairo teve que aprender também a lidar com a insensibilidade das pessoas. Quem não sabe lidar, quem nessa vida não sabe lidar com a insensibilidade dos outros, vai ter uma alma doente. A alma de muitas pessoas adoeceu pela frustração da insensibilidade dos outros. Mas quem foi insensível, continua vivendo, continua experimentando. Porque a grande maioria da insensibilidade humana não é proposital. Às vezes é cultura familiar, às vezes é temperamento não trabalhado, às vezes pode ser que a pessoa não tenha experiência com Jesus no nível que você acha que ela tem. Às vezes a pessoa tem uma capa de religioso, mas não é de fato aquilo que você achou que ela fosse. Não importa, o problema é o seu coração. Pense como Jairo. Jairo precisou lidar com a insensibilidade das pessoas. Por quê? Porque a sua filha, ele estava com Jesus, Jesus parou para curar uma menina, uma moça, e agora chegam os da sua casa, chegam os seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, aqueles que eram pessoas do seu ICOS, estão dizendo: Jairo, ei Jairo, presta atenção, agora deixa Jesus para lá, porque ele não fez, não chegou a tempo, e a sua filha morreu. E a sua filha morreu. Versículo 35, olha aí. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Ei Jairo, por que você está incomodando o mestre? Sabe o que eu quero dizer? Na estrada da sua vida com Jesus, na estrada até o seu milagre, na estrada que Jesus está construindo para nós, tem pessoas insensíveis em todo o tempo. Se você ainda não esteve com uma, provavelmente você vai estar esse ano. Ah, se você nunca esteve com nenhuma, é porque você não percebeu, porque às vezes você é a própria. Então, assim, a insensibilidade, ela é natural. Por exemplo,
Existem pessoas insensíveis, mas existem pessoas sensíveis que são insensíveis em alguns momentos. Então nós não podemos nem selar as pessoas assim. O propósito de Deus, de Jesus, não era sobre os insensíveis, era sobre o Jairo. Jesus queria mostrar para Jairo que por mais que ele foi sensível a muita gente, sabe por quê, gente? Jairo era o líder da sinagoga. Um líder de sinagoga tinha que ser atento. Um líder da sinagoga provavelmente era alguém sensível. Ele estava sensível à necessidade de gente. Ele já tinha ajudado muita gente. Ele já tinha percebido a dor de muita gente. Ele já tinha percebido que pessoas precisavam ser ajudadas em momentos difíceis. Jairo provavelmente era sensível ao falar com as pessoas. Ele sabia falar. Ele era jeitoso, provavelmente. Mas agora ele precisou lidar com a insensibilidade diretamente na sua vida. Eu quero dizer uma notícia para você com muito carinho. Nesse mundo existem mais pessoas frias ou desligadas do que pessoas inclinadas a perceber a nossa dor e a sensibilizar conosco. Por isso que quem não aprende a lidar com a insensibilidade das pessoas não tem saúde emocional. Por isso que pessoas muito sensíveis, eu vou dizer bem assim, pessoas muito sensíveis à insensibilidade das outras pessoas, tornam-se mais doentes ainda a cada dia, emocionalmente falando. Você vê a história do povo de Deus, como que é incrível. Um pastor amigo meu um dia falou assim: pastores precisam aprender que no meio do povo tem muita gente insensível. O pastor precisa ser sensível, mas precisa entender que ele tem um povo que às vezes tem gente sensível. Porque tem pastores que sofrem, porque às vezes as pessoas acham, é muito comum as pessoas acharem que um pastor não tem luta, não tem problema, não tem necessidade, não precisa de ajuda. E o problema não é entender só isso, o problema é que quando um pastor não entende que isso é razoavelmente normal dentro da sua igreja local, ele sofre. Tem pastores feridos no final da sua vida com a igreja, porque acharam que a igreja não foi sensível. E a questão não é sobre sensibilidade ou não, a questão é o coração da pessoa. E Deus um dia falou isso para Moisés, porque Moisés tinha acabado de enterrar sua irmã, Miriam. Isso está em Números 20. Moisés tinha acabado de enterrar sua irmã, gente. Ele sai do cemitério, ele pisa fora do cemitério, sabe o que aconteceu? Tinha um povo lá, cobrando ele. É Moisés, ô Moisés. Que insensibilidade, gente. Mas Moisés teve que aprender a lidar com isso. Ele acabou de sepultar sua irmã e o povo está quebrando o pau com ele. Então, nós temos que ter um pouco de cuidado com isso, porque as pessoas são assim mesmo. Nós não podemos ter expectativa que todo mundo vai ser sensível à nossa dor. Nós não podemos ter expectativa que todo mundo vai parar para nos ajudar, vai nos conectar a Jesus, vai dar uma palavra de Deus, vai dar esperança no momento que você precisa de esperança, vai dar recursos no momento que você precisa de recursos, porque a maioria das pessoas ou são frias ou são desligadas. E a grande maioria dos frios e dos desligados não fazem isso por querer. O silêncio vai melhorar. Olha que interessante. Eu estou falando isso com muito carinho, porque às vezes nós mesmos somos as pessoas mais frias, uma pessoa muito pragmática, muito resolvida, muito assim, focada no que ela tem que fazer. Às vezes não é por mal, mas esquece o outro. E é importante a gente melhorar nessa área. Tem um livro, eu vou indicar ele para você, tem um livro do Dr. Augusto Cury. Ele é um psiquiatra, doutor 2 vezes, médico e psiquiatra com doutorado. Ele tem um livro que chama O Mestre da Sensibilidade. É um livro antigo, um dos primeiros que ele escreveu na época que ele se converteu a Jesus. Mas se você quiser ler esse livro, O Mestre da Sensibilidade, mostra como Jesus era sensível às pessoas. Isso vai te ajudar. Mas sabe de uma coisa? O que mais importa aqui é a resposta que Jesus dá. Olha só, olha a resposta que Jesus dá. No versículo 36, Jesus fala para Jairo, ei, não tenha medo, tão somente creia. Com muito carinho.
nós precisamos saber lidar com a insensibilidade das pessoas, para a gente continuar no caminho da fé. Nós precisamos saber lidar com a insensibilidade de pessoas, para continuar acreditando que Deus vai fazer. Nós precisamos saber lidar com a falta de encorajamento em determinados momentos, com a falta de ministração de esperança em determinados momentos, porque no fundo, no final das contas, nós dependemos do Senhor, e é Ele que faz. Se a sua expectativa estiver nas pessoas, vai dar ruim em algum momento, porque quando a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, não é sobre nós confiarmos em alguém de confiança, mas é sobre a nossa expectativa, é sobre a esperança, é sobre esperarmos das pessoas aquilo que não podemos esperar nelas, só no Senhor. Amém? No caminho da vida, tem pessoas insensíveis, nós precisamos saber lidar com isso. Terceira coisa que eu aprendo nessa história, versículo 38 e 39 diz assim: quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, uma confusão legítima, gente chorando, gente se lamentando, eles estavam num chororô. De repente Jesus fala: gente, calma, na casa, talvez tinham 30, 40 pessoas ali, calma, por que vocês estão assim? Do tipo, chegou quem pode fazer o negócio acontecer, do tipo, Jairo está comigo, do tipo, agora vocês vão ver o que vai acontecer. Mas sabe o que acontece? As pessoas estavam chorando, e de repente, 5 segundos depois, elas estavam o quê? Rindo. Segunda coisa que eu aprendo aqui, Jairo precisou aprender a lidar com pessoas inconstantes. Segunda coisa que eu aprendo aqui, eu preciso aprender a lidar com pessoas inconstantes, com a inconstância das pessoas. Está comigo aí? Sabe por que eu estou dizendo? No geral, as pessoas que vão amadurecendo na fé, vão se tornando pessoas mais constantes. A minha vida e a sua vida com Jesus, nos tira de uma montanha russa emocional, e nos coloca num plano da fé, e o plano da fé é constante, porque nós acreditamos na palavra de Deus em tempos difíceis ou fáceis. Cristãos maduros se tornam pessoas constantes, eles não são emocionais, eles não são governados pela emoção, eles não são governados pela temperatura que está lá fora, eles não são governados pelo como está a economia, pelo salário que tem, eles não são governados se está tudo bem em casa, está tudo mal em casa, não que isso não importe, mas não nos governa. Nós somos governados por coisas superiores, nós somos governados pela palavra de Deus, por aquilo que Deus está fazendo, por aquilo que Deus disse, pela palavra do Senhor. Mas sabe, quem não está sobre essa palavra, sobre esse governo, vai estar como uma montanha russa emocional. E na vida nós vamos encontrar pessoas que têm emoções que têm emoções inconstantes, porque são pessoas que ainda não aprenderam a lidar com elas. E é Jesus que muda a gente. É Jesus que faz de nós pessoas não governadas pelas emoções. É Jesus que muda a gente. Não é que a gente não tem emoção mais, mas é que elas estão no seu devido lugar. A questão não é você ter emoção ou não, todos nós temos e temos que ter. Deus nos criou um ser triuno, corpo, alma e espírito, e dentro da alma tem emoções, tem a mente, tem a vontade, mas nós precisamos entender quem vai governar a nossa história, quem vai governar o nosso comportamento. Ou somos governados pela emoção, ou somos governados pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus. Mas Jairo precisou aprender a lidar com isso, porque no momento da nossa dor, no momento onde nós estamos no caminho da fé para aquilo que Deus vai fazer, no momento que nós estamos buscando um milagre, terão pessoas emocionalmente inconstantes. Nós precisamos saber lidar com a inconstância emocional das pessoas, e isso é algo natural. Chegava alguém para a gente e falava: não, a gente ouviu isso, não, deixa eu te explicar, vocês não precisam de filhos, aliás, Deus já deu para vocês mais de 500 filhos, e não era por mal. Outras pessoas chegavam e falavam assim: não, deixa eu te explicar, isso é assim mesmo, muita gente por aí não tem filho. Sabe por quê? Porque conhecer a dor do outro não deveria ser suficiente apenas para nós tomarmos isso como protagonismo da nossa vida. Tem gente que pega a dor do outro para justificar a sua, isso também não é bom. Do tipo assim: eu não estou bem financeiramente, mas quem não está? Quem está bem financeiramente no Brasil? Está todo mundo quebrado. Entende?
Mas isso não acontece na minha vida, mas também não acontece na vida de quase ninguém, é um caso ou outro. Eu até vi na televisão outro dia, sabe, meu irmão, a dor do outro é para nós termos compaixão, mas não como utilização de amuleto, de justificativa para a nossa, porque a cura que Deus tem para você, Jesus está preparando. Mas algumas pessoas não é por mal, elas vão chegar no caminho, e elas vão ter inconstâncias emocionais, e nós precisamos lidar com isso, nós precisamos saber lidar com isso. Se a gente quiser chegar no milagre, se a gente quiser firmar com a palavra de Deus, nós vamos ter que lidar com a inconstância das pessoas. Pessoas que estão mal hoje, bem amanhã, olha, Deus fez uma coisa, hoje eu estou bem, hoje eu não estou bem, mas em Cristo Jesus a nossa alegria está no céu, está no Senhor, por isso a alegria do Senhor é a nossa força. E aí eu vou te dar uma dica, sabe, cuidado, porque às vezes você fazer uma aliança profunda com gente inconstante é perigoso. Por favor, aqui não é um curso coach para você não andar com quem é inconstante, não é isso. Mas eu quero dizer para você, toma cuidado com alianças profundas com pessoas inconstantes. Sabe por quê? Você vai ter, se você não é casado, você vai ter um esposo ou uma esposa imperfeitos. Se você quer ter um sócio na empresa, você vai ter um sócio imperfeito. Nós temos filhos imperfeitos, nós somos pais imperfeitos, certo ou errado? Então não é esperar perfeição, mas eu quero te dizer, nós não estamos falando de perfeição, mas nós estamos falando de pessoas muito dominadas por emoção. Você tem que tomar cuidado com a inconstância das pessoas. Então, o que eu quero dizer, não amarre a sua vida demais nessas pessoas, porque na hora que elas não estiver bem, elas vão te puxar para baixo. A vizinhança dele, os amigos dele, eles eram pessoas em geral inconstantes, eles estão chorando, de repente está rindo, e uma marca de alguém que está crescendo e amadurecendo em Jesus, é a constância. Quanto mais você cresce em Jesus, mais você ganha em constância. Constância deveria ser a marca de todo cristão maduro, e não é perfeição. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, no versículo 58, ele fala, olha, vocês precisam ser firmes e constantes em toda a boa obra do Senhor. Em algumas versões diz, vocês têm que ser inabaláveis, constantes na obra do Senhor, sejam sempre dedicados, porque vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Você pode ver, é difícil, pessoas inconstantes, quando pegam algo para liderar, vêm os problemas, vêm as dificuldades, vem um momento que não está tão legal, e elas tremem e começam a querer abandonar aquilo que Deus as chamou para fazer. E aí o apóstolo Paulo está falando, gente, vocês têm que ser abundantes, vocês têm que ser constantes, vocês têm que pegar a obra do Senhor e trazer para vocês, e ser sempre dedicados, nos dias difíceis ou nos fáceis, nos dias que tem o recurso ou não tem o recurso, nos dias que tem a alegria plena, nos dias que tem tristeza, que tem situações difíceis, porque vocês precisam ser sempre dedicados à obra do Senhor. Por isso que ele fala, vocês têm que ser constantes. Se a obra do Senhor dependesse de líderes emocionais, ela estaria como uma montanha russa, mas louvado seja Deus, porque nós estamos cuidando para que sempre as pessoas vão avançando na fé, no ministério, conforme o grau de maturidade, para que não haja esse tipo de coisa. Amém ou não? E Jesus dá uma resposta. Jesus está dizendo para eles, olha aí o versículo em diante. Ei, a criança não está morta, Jairo. Ei, ela dorme, calma gente, a criança não está morta. Agora eu acho que a cabeça de Jairo bugou. Porque olha só, Jairo está lá, ouvindo que a criança morreu, lá com a mulher. Agora Jairo está chegando em casa, está todo mundo chorando. Se ela não tivesse morrido, gente, não estava todo mundo chorando. Está todo mundo desesperado. Agora olha só, Jairo, ele teve aqui uma situação clara na sua vida. Jairo teve que aprender uma coisa. Jairo teve que aprender a lidar com a dúvida lançada pelas pessoas que não creem, ou pelo que Jesus falou. Quarta coisa que eu aprendo, eu tenho que decidir crer diante da incredulidade das pessoas. Eu vou repetir, isso é muito profundo. Porque ninguém é obrigado a crer no que você crê, gente. Para de obrigar as pessoas a crer, a fé é sua. É você. Quanto mais pessoas creem, melhor. Mas não é porque algumas não creem que você vai parar de crer.
Não é porque você é o único que crê na sua sala de aula universitária, que você vai deixar de crer. A fé é nossa, a fé é sua. Ninguém pode levar o outro consigo para a eternidade. A fé é individual para a salvação. Jairo agora está diante de uma situação horrível, que não é fácil não. As pessoas ao seu redor, da sua família, da sua casa, seus vizinhos, gente que vivia com ele há anos, gente que conheceu aquela menina desde que ela nasceu, conhecia aquela menina desde que ela nasceu, era gente do seu oikos. Jairo está com aquelas pessoas, rindo do que Jesus disse que ia fazer. Enquanto nós estamos na estrada do nosso milagre, algumas pessoas, mesmo pessoas que a gente ama muito, não vão crer como a gente crê. E eu falo para você, muitos amigos meus, amigos, até pastores, eu tenho que falar isso, é ruim, mas eu tenho, não acreditavam nisso que você está pisando hoje. Muitos pastores, porque não acreditavam, falavam assim, não cara, não mexe com isso não, aluga outro lugar, refaz sua vida, faz um contrato de 10 anos. Outros, para disfarçar, falavam assim, cara, é melhor você arrumar um lugar bem pequenininho, porque o primeiro lugar é difícil, né? São palavras bonitas, confortáveis, mas são risadas na nossa cara do que a gente crê. Tem gente que vai rir de você quando você falar o que Deus vai fazer na sua vida, mas Deus está com uma palavra firmada que vai fazer, então Ele vai fazer. Eles podem rir. Eu tenho que decidir crer na palavra de Jesus, meu irmão. Eu tenho que decidir crer na palavra de Jesus, mesmo diante da incredulidade das pessoas que me cercam. Sim ou não? Está comigo aí? Ou eu confio na palavra de Jesus e abraço, ou eu vou ser impactado pelas vozes que estão confundindo a voz de Jesus. Sabe, eu quero dizer para você, Jesus aqui, Ele estava dizendo em outras palavras, olha, aonde vocês estão enxergando morte, eu estou enxergando vida. Aonde vocês estão enxergando o final, eu já enxergo um recomeço. Aonde vocês estão enxergando falta, eu enxergo abundância. Aonde vocês estão enxergando pouca gente, eu enxergo milhares de pessoas. Os discípulos estavam em crise, Jesus olhando para baixo, Jesus fala, olha para cima, vejam, os campos estão brancos, pronto para a colheita. Aí eles olham para cima, vê aquela multidão de pessoas, e a Bíblia diz que era uma multidão, mas eles eram ovelhas como ovelhas sem pastores. Sabe o que Jesus estava falando? Aonde vocês só enxergam um clubinho, eu enxergo uma multidão de gente vindo aos pés da cruz. Vocês precisam enxergar. O Evangelho não é só sobre a igreja fechada, o Evangelho é a igreja influenciando, é avançando. Vejam, os campos estão brancos. Aonde vocês estão chamando caos, eu chamo de oportunidade. E aonde vocês chamam atraso, eu chamo de on time, eu estou no tempo. Eu não estou atrasado. Deus não está atrasado com o seu milagre. Deus não está atrasado com o que Ele vai fazer na sua vida, mas é o tempo de eu e você juntos aprendermos no caminho. Jesus nos ensina a lidar com a incredulidade das pessoas e não parar nelas. Nunca tome a incredulidade das pessoas para o seu coração, porque elas vão parar você. E Jesus está falando, ei, eu já entrei na sua vida, Jairo, eu já entrei na sua vida, agora eu estou entrando na sua casa, e é agora que você vai deixar de crer. Ela não está morta, cara, ela está dormindo. Parece que Jesus deu uma dose. Tem muitas versões sobre esse negócio do tipo, ela está dormindo, mas parece que Jesus estava dando uma anestesia, alguma coisa para ele perceber a situação. Sabe, nós precisamos aprender a confiar na palavra de Jesus, mesmo que alguns não confiem conosco. Amém ou não? Meu irmão, seja fiel, não importe com o que o outro pensa, se é fiel às escrituras, seja fiel à casa de Deus, seja fiel no Senhor com as suas finanças, seja fiel no Senhor com a sua esposa, com seus filhos, seja fiel, porque a fidelidade vale a pena. A palavra de Deus fala que tem recompensas, a palavra de Deus fala que a sua oração tem respostas, a palavra de Deus fala que quando nós estamos na presença de Deus, quando nós vamos para o nosso quarto, Jesus foi quem disse, vai para o seu quarto, fecha a porta e ora em secreto, a um Deus que te ouve em secreto, e Ele te recompensará. Ou nós firmamos e abraçamos a palavra de Jesus, ou as outras vozes vão gerar incredulidade no nosso coração, e vai paralisar a gente, e às vezes essa paralisia é na hora que vai acontecer.
E está para acontecer. Versículo 40, e aqui eu parto para o último. Mas é o último. Estão ficando melhores. Ainda está fraco, mas vai melhorar. O dia que a Dani pregar, eu sei que vai ser. Versículo 40. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Jesus pega só a mãe e o pai da criança, pega os discípulos, Pedro, Tiago e João, e entra. Gente, agora são 6 pessoas no quarto com Talita. Com Talita não, com a menina. É que a gente chama ela de Talita. No quarto com a menina. São 6 pessoas. Jesus, os 3 discípulos principais, Pedro, Tiago e João, seu núcleo de discipulado, e o pai e a mãe da menina. Por quê? Porque Jesus não queria incredulidade lá dentro. Só esses que acreditavam, ou mais ou menos, ou totalmente. Os que riram perderam a oportunidade. Sabe o que acontece? Enquanto alguns não creem e ficam para trás, Deus está fazendo na vida dos que creem. E quem crê, vê na vida do outro que crê. Olha só. Jesus chama os caras para dentro, a mãe e o pai da criança. A última coisa que eu vejo aqui. Jesus pega Talita, pega a menina, pega pela mão e fala, Talita cume, que significa menina, levante-se. Imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade levantou, você conhece o final da história, eles ficaram animados, e ela comeu um prato de comida com pão de queijo. A última coisa que Jairo teve que encarar aqui, a última coisa que eu aprendo, que você aprende, que Jairo aprendeu, é que nós precisamos aprender a encarar a realidade, mesmo esperando e crendo no milagre. O que eu aprendo aqui? Que eu preciso encarar a realidade, mesmo esperando e crendo no milagre. Sabe o que eu acho? Isso é uma opinião, por favor, filtrem. Mas eu acho que algumas pessoas querem o milagre, mas não assumem a realidade. Assumir a realidade é humildade para o milagre. Jairo já tinha assumido que ela estava doente, mas ele ainda não tinha assumido que ela tinha morrido. Eu vou repetir. Jairo tinha assumido que ela estava doente. Ele falou, Jesus, vai lá em casa, a menina está doente e tal. E ele acreditava que Jesus podia curar a filha daquela doença terminal. Mas, eu não sei se Jairo admitiu que ela tinha morrido. No seu coração. Porque Jesus agora dá uma dose de realidade. Ele chama eles para ver. Eles tiveram que ver ela morta antes de ver ela viva. Algumas pessoas, na minha opinião, por isso que eu digo, isso é uma opinião agora que eu vou falar. Algumas pessoas, na minha opinião, não alcançam ainda o que Deus tem, porque não tiveram a humildade de admitir o que ainda não tem. Ela não admite a doença, não admite a frieza, não admite que ela é inconstante, não admite que ela está cheia de dívida, cheia de problema financeiro. Ela não admite, ela não tem humildade. Eu não estou falando para você contar para o mundo inteiro. Mas a gente percebe que Jesus gosta desse negócio de realidade antes de fazer o milagre. Porque um menino chegou para uma pessoa chegou para Jesus e falou assim, ei, eu queria muito que você curasse a minha paralisia da mão, eu tenho uma paralisia na mão. Aí sabe o que Jesus falou? É mesmo? Então seja curado. Não, Jesus falou assim, então estenda a sua mão. Diante da sinagoga, a pessoa teve que mostrar a mão atrofiada, todo mundo viu, e Jesus curou. Não sei se você está entendendo. Lembra de Naamã? O mesmo teste de Jesus foi na vida de Naamã, só que na época lá, foi diferente, a forma de Deus fazer é diferente. Mas chega lá Naamã, generalzão da Síria, eu quero falar com o profeta, estende os tapetes vermelhos para mim aí, porque eu vou falar só com ele. Não, meu irmão, Deus queria que o milagre de Naamã fosse num rio sujo, com todo mundo vendo. Por quê? Porque Deus queria que ele reconhecesse publicamente a sua realidade.
Antes de Deus fazer um milagre na vida de Naamã, Deus tratou a sua humildade, aliás, Deus tratou o seu orgulho. O último ponto é que nós precisamos encarar a realidade mesmo esperando e crendo no milagre. Porque Jesus sempre aproveita toda oportunidade para a gente crescer e amadurecer. Sabe, é claro que Jesus quer fazer algo na sua vida, mas mais do que fazer na sua vida, ou talvez tanto quanto fazer na sua vida, Deus quer tornar você melhor. Deus quer tornar você uma mulher, um homem, um jovem, uma jovem bem-sucedidos. A gente não entende, Deus, mas está demorando 8 anos, 9 anos, olha, Deus você fez na vida do outro, Deus, e vai acontecendo, e aí vem pessoas inconstantes, insensíveis, aí vem gente que não crê, é assim mesmo, esse é o caminho da fé, esse é o caminho dos milagres, mas isso é só um processo de Deus, para até onde a gente crê, a gente experimentar o milagre na nossa cara. Fique de pé no seu lugar. Eu quero dizer que a vida de Jairo nunca mais foi a mesma, amém? Olha o que Deus fez na história de Jairo, sabe por quê? A gente foca só no milagre que Deus fez na vida da filha de Jairo, e é verdade, essa menina foi ressuscitada, aqui é a primeira ressurreição de Jesus, aleluia! Jesus ressuscitou pelo menos 3 pessoas, gente, não é curou não, aqui é ressuscitou. Essa menina estava morta, pelo menos há meia hora, pelo menos, mortinha, casa desesperada, os médicos amigos já estavam lá, ó, deu ruim, infelizmente, choradeira, mas Jesus chega, e Jesus não atrasa, ele chega na hora que ele tem que chegar, porque Jesus não queria curar, aliás, eu vou ser ousado, Jesus não só queria curar a filha de Jairo, Jesus queria ressuscitá-la. Jesus não só queria curar a vida da filha de Jairo, e não só ressuscitá-la, Jesus queria o coração daquele homem. Ele nunca mais foi o mesmo. Jairo foi salvo por Jesus. Jairo se tornou provavelmente o melhor líder cristão ali daquela região, abaixo dos discípulos. Jairo teve uma vida verdadeiramente bem sucedida agora, ele amadureceu na sua forma de se relacionar com as pessoas, ele amadureceu nas suas estradas da vida de milagres, e ele viu Jesus agindo na vida da sua filha, de forma milagrosa. Ele se torna uma inspiração agora ele não é só o teórico, ele não é só o teólogo, não é só o teórico da sinagoga, agora é um homem que tem uma experiência com Deus, é um homem que sabe virar para as pessoas e falar, Deus fez na minha vida e pode fazer na sua. É um homem que agora está andando, tem pessoas inconstantes, insensíveis, mas ele não para, ele respeita, ele trata elas bem, não é sobre tratar mal, de jeito nenhum, ele trata bem, mas ele sabe que a palavra de Jesus prevalece sobre ele. Se tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, ela prevalece, não são as vozes incrédulas, mas é a palavra que prevalece. Quantos estão prontos aqui? Quantos estão prontos para a estrada? Quantos querem entrar nessa estrada de verdade? Vamos entrar nessa manhã. Eu quero convidar você para fazer parte desse mover de Deus. Ele está movendo Jairos e Jairos e Jairos e Jairos aqui. Jairos e Jairos e Jairos. Deus te capacita nessa manhã a lidar com todo tipo de pessoa. Deus te capacita a não desistir por situações adversas. Deus te capacita a enxergar a realidade, colocar diante de Jesus a realidade, porque independente da realidade, o que importa é o que Ele vai fazer. Mais importa o que Jesus vai fazer do que está acontecendo. Então por que ficar escondendo o que está acontecendo? Eu não estou falando para você publicar no jornal, estou dizendo da nossa relação de humildade, de às vezes você ter que confessar para alguém, pedir ajuda, pedir socorro, pedir clamor, falar, olha, essa é a situação, me ajuda, eu quero uma oração sobre isso, eu quero que você me acompanhe nesse caso, eu preciso de ajuda, e tem muita gente que crê com você. Sabe por quê? Naquela casa tinha 30 pessoas incrédulas, mas tinha pelo menos 3 que acreditavam, Pedro, Tiago e João. Esses acreditavam.
Esses conheciam Jesus de perto, esses já tinham visto os milagres de Jesus, esses ainda que nunca tinham visto uma ressurreição, eles sabiam que Jesus poderia ressuscitá-la. Por isso que Jesus trouxe eles para dentro. Jesus não trouxe Pedro, Tiago e João para dentro para eles aprenderem, porque se fosse assim, Jesus trazia os 12. Jesus trouxe Pedro, Tiago e João, primeiramente, porque eles faziam parte do time que crê. Ou você faz parte dos que creem e avançam, ou você pode fazer parte, infelizmente, daqueles que não creem e ficam para trás. Porque quem crê vai ver, quem crê verá, quem crê verá. Aleluia. Você crê hoje e vê amanhã. Você crê hoje e enxerga pela fé. Aleluia. Vamos entoar essa canção ao Senhor.